Olá, estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Hoje contaremos com a participação da doutora Adriana Aguiar Blotti na apresentação do programa. É uma grande satisfação estar com você, assinante da TV Destaque, e hoje em nosso programa nós vamos tratar de um assunto muito importante que trouxe inovação ao direito de família. Nós vamos falar sobre a emenda constitucional número 66, que dá nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, passando a vigorar o seguinte texto: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E o fato é que essa nova redação divide opiniões entre os operadores do direito. E hoje nós vamos saber por quê. E quem vai nos esclarecer os motivos dessa discussão é o Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, advogado, presidente da Comissão do Direito de Família da OAB São Paulo, mestre e doutor em Ciências Jurídicas, professor da ESA São Paulo, Faculdade de Direito da Madre Jesus, cursos preparatórios para concursos públicos e pós-graduação, e autor de diversas obras. Dr. Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa, e eu começo perguntando: a emenda constitucional 66 trouxe polêmica entre os operadores do direito. Por quê? Nós podemos entender que a sua redação é deficiente? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui no programa Destaque, e tenho uma opinião um pouco diferente, né, da maioria das pessoas, mas nós temos três entendimentos. O interessante, primeiramente, é falar sobre três entendimentos que nós temos da emenda constitucional 66, que com essa redação realmente ficou com uma dúvida e dá duplicidade de entendimentos. Nós temos lá que a separação existe ainda, né? E a outra que a separação não existe mais, o Instituto da Separação não existe mais, e que a emenda constitucional é inconstitucional. Alguns doutrinadores, isso é bem a minoria, e aí falam que também a emenda seria inconstitucional. Bom, não sei se seria deficiente, né, a redação, especificamente falando deficiente, mas acho que deveria ser mais incisiva, né, se realmente a intenção era que a separação não existisse mais, extinguisse a separação. Então deveria, pelo menos, estar dessa forma: deverá ser dissolvida pelo divórcio. Ou seja, com a emenda constitucional 66, o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, acabou colocando poderá, ou seja, o casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. Esse poderá é facultativo, ou seja, não é de forma obrigatória, como se fosse colocado deverá. Se tivesse colocado deverá, realmente a gente saberia que o Instituto da Separação estaria extinto e não mais poderia utilizar. Entendo eu que com esta redação dá duplicidade de entendimento e poderia sim a existência ainda da separação judicial. Dr. Nelson, como que nós poderíamos dizer que a doutrina tem entendido a emenda constitucional? Nós temos conhecimento que existem três correntes. O senhor poderia explicar para nós como é que fica de acordo com a doutrina? Bom, a maioria das pessoas dizem que realmente, dos doutrinadores e até da jurisprudência, já tem entendido que a separação não existe mais. Que a origem, o texto do projeto seria que não existiria mais a separação. A intenção era extinguir a separação judicial, para aquela situação de que não demorasse muito o processo, né? Ficaria discutindo 3, 4, 5 anos um processo pela culpabilidade de um dos dois, pela dissolução da sociedade conjugal. E hoje aí não teria mais, porque com o divórcio acabaram-se os prazos, com o novo divórcio acabaram-se os prazos. Tanto é verdade que não existe mais prazo. Antes é importante explicar como que era a redação do 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Dizia assim, que o divórcio poderia ocorrer com 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato. Teria os prazos. Hoje os prazos foram extintos, não existem mais. Portanto, hoje divorciou, hoje casou, amanhã pode se divorciar. Não existe mais prazo nenhum. Então, o primeiro entendimento, que seria a separação, estaria extinta, que a maioria dos doutrinadores da jurisprudência, não existe mais separação judicial, significa que o direito ao divórcio ele é potestativo. E se ele é potestativo, significa que ele é autônomo, independe de qualquer situação, e até da outra parte. Se eu propus o divórcio, o juiz tem que conceder o divórcio de forma imediata. Até costumo dizer que o divórcio agora é denominado divórcio imediato. Você propôs o divórcio, tem que ser concedido. Até se questiona a possibilidade de não haver mais a citação da outra parte.
Por que a pessoa vai ser citada se ela não tem o que responder, não tem o que contestar? Tanto é verdade que no divórcio não se discute culpa. Onde se discute culpabilidade, quem é culpado ou não, é na separação judicial. Agora, no divórcio discutia prazo, mas hoje não tem mais prazo. Como não existe mais prazo, portanto, o divórcio é potestativo. O que a outra parte, o réu, vai contestar? Não existe a contestação. Ele vai contestar prazo? Não tem mais. Culpa? Não tem mais. O juiz tem que conceder o divórcio. E aí abre-se as questões importantes aí dentro desse argumento que a separação não existe mais. Primeira situação é que a culpabilidade não pode ser discutida mais no divórcio. Se houver um dano moral ou até um dano material, seria discutido numa esfera civil, ou seja, na vara civil, e lá responsabilidade civil, indenização por danos morais e materiais. Alimentos já era separado mesmo. Partilha, temos partilha, então vamos discutir a partilha numa outra ação autônoma ordinária de partilha, e também a guarda e regulamentação de visitas, ações totalmente distintas. Essa é a primeira posição de que a separação estaria extinta. Portanto, é de imediato. Mesmo que as pessoas entrem com a acumulação de todos os pedidos, na primeira audiência o juiz tem que conceder o divórcio, porque realmente não tem mais prazo e não tem mais o que se discutir quanto ao divórcio. O restante pode ser prosseguido. Agora, o segundo entendimento é que a separação ainda existe. E eu até entendo dessa forma, né? Que a separação existe por causa da redação do novo texto legal, que deixou poderá. Então, até eu disse, não sei se é deficiente ou foi proposital, para deixar ainda a existência da separação, um meio de ter deixado uma existência da separação judicial. Entendo que com esse texto poderá, existe sim a possibilidade de separar judicialmente. Tanto é verdade que nem sempre as pessoas querem divorciar. Às vezes eles querem ter um período de reflexão, só separar judicialmente, porque a separação ela comporta a reconciliação, né? Agora com o divórcio, se quiserem voltar novamente, ou vai ficar em união estável, ou vai casar de novo. E aí acaba se tornando uma situação meio ridícula até, né? Você casar de novo com a mesma mulher, casar de novo com o mesmo marido. Até, lógico que existe essa situação, a gente sabe disso, mas existia mais quando o regime de bens não poderia ser alterado. Então a pessoa fazia isso, ela separava, divorciava e casava de novo com a mesma esposa ou o mesmo marido e mudava de regime de bens. Mas hoje não precisa mais também. Hoje o regime de bens poderá ser alterado sem que haja separação ou divórcio. Pode ser alterado na constância do casamento. Isso lá nós temos no Código Civil de 2002, no artigo 1639, parágrafo 2º. Então, eu acredito que ainda a separação existe em razão disso, que é um período de reflexão, que as partes podem optarem por isso ainda. Porém, também temos as questões religiosas. Mas eu não posso, por causa da minha religião, não permite o divórcio, e sim sua separação. Nós sabemos que a religião, principalmente a católica, veio do direito romano, ou seja, do direito canônico, e não do direito romano. Portanto, no direito canônico não existe o divórcio, só existe a separação. Lá no direito romano é que existe o divórcio. E ainda tem uma boa influência aqui no Brasil sobre essa situação. Portanto, entendo que a separação ainda existe. Até a questão do litígio, né? A questão do litígio. Por que eu quero entrar com a separação judicial? Porque eu quero atribuir culpabilidade à outra parte. Quero atribuir culpa. Mas por que eu quero atribuir culpa? Para que tenha uma sanção. Qual a sanção que a outra parte vai ter? Primeiro, a perda do sobrenome e também a perda dos alimentos sociais, civis ou côngruos, né? O que significa isso? Para manter o status social. Esse ele perderia. A pessoa que é culpada na separação perde o direito aos alimentos sociais, que temos aí alimentos exorbitantes, 200 mil, 150 mil, 80 mil reais por mês de alimentos. E perderia essa situação. E isso que eu entendo que seria a segunda situação. E a terceira, que a emenda constitucional é inconstitucional. Aí eu acho que seria realmente a mais fraca, a posição mais fraca, porque dizem que não deveria estar na Constituição Federal de 88, mas, poxa, desde 88 já tem o artigo 226, já lá está descrito o direito de família lá, portanto, eu acho meio incoerente. Mas a outra posição é importante que o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, lá diz que a lei especial prevalece sobre a geral. Tá? Portanto, a Constituição Federal seria uma lei ampla
e o Código Civil, uma lei específica para os atos da vida civil, e teria prevalência para isso. Muitos juízes têm entendido dessa forma também, viu? Lógico que não é a maioria, é a minoria, mas tem bastante juízes entendendo dessa forma, e se você propor o divórcio imediato, sem prazo, ele vai falar que tem que seguir lá os artigos do Código Civil, e se não está nos requisitos dos prazos, vai extinguir o processo. Então, era justamente essa observação que eu ia fazer, doutor Nelson, a respeito da emenda constitucional quando ela foi aprovada. Naquela ocasião, nós tivemos uma pesquisa com os associados da APAMAGES e aí cerca de 292 juízes asseveraram que a nova legislação extinguiu a separação. E, ao mesmo tempo, 265 afirmavam que não extinguiu. Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse, hoje, quais são os contornos, uma vez que nós já estamos caminhando aí para 1 ano dessa emenda constitucional. Se hoje, qual seria a opinião majoritária dos juízes atualmente? Bom, atualmente estava equilibrado mesmo. Naquela época, logo no início da emenda constitucional, estava equilibrado porque não tinha opiniões até dos tribunais, né? Hoje nós temos alguns entendimentos dos tribunais, já dizendo que a separação está extinta mesmo, né? Principalmente aqui em São Paulo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul uma posição que a separação existe. E veja, que lá é um tribunal um pouquinho mais alternativo, né? Vamos dizer assim, aquele direito alternativo, e lá se apresentou com uma tradicional legislação que ainda existe a separação. Mas a maioria também lá parece que estão dizendo que está extinto. Aqui em São Paulo, mais ou menos uns 70% já do tribunal diz que a separação está extinta, portanto os juízes têm acompanhado isso e também têm acompanhado o tribunal. Portanto, sabem que não adianta nada, se for para o tribunal vai voltar, e acabaram acompanhando aí mais ou menos essa porcentagem, uns 70%. Então modificou um pouquinho, né? A maioria realmente diz que a separação não existe mais, e a gente sabe que se houver uma regulamentação de legislação, a intenção é que a separação não exista mais. É para não atravancar a vida do outro, né? Por que a pessoa vai ficar atribuindo culpa ao outro, vai demorar 10 anos para separar, só para o outro não poder casar novamente? Então, para não atravancar a vida da outra parte, veio a legislação, a emenda constitucional 66 de 2010, para que o divórcio seja imediato. Bem, agora para você que quer entrar em contato com o nosso programa, com sugestões, críticas, envie um e-mail para presidência@oabguarulhos.com.br ou então secretaria-geral@oabguarulhos.com.br. Você pode também entrar em contato pelo telefone 2468-8199, ramal 33. E agora nós vamos para um breve intervalo, fiquem com os nossos apoiadores e se você quiser ser um deles apoiando o nosso programa, entre em contato pelo telefone 9383-4727. Voltamos já.